Então, ela é uma técnica adicional ao armazenamento refrigerado. Então, relembrando o que é a refrigeração ou o armazenamento refrigerado. Se controla somente a temperatura e umidade da câmara. No, na atmosfera controlada, nós teremos também o controle dos gases que estão dentro dessa câmara. Então, na atmosfera que nós estamos respirando, os níveis normais de gases de oxigênio giram em torno de 20,9%, de gás carbônico em torno de 0,03, 0,04% e de nitrogênio em torno de 78%. Então, a mudança na atmosfera controlada, ela basicamente se dará nesses três gases aqui. Então, a mudança nesses três gases ocorrerá, então, na atmosfera controlada para o armazenamento de frutas. Bom, então nós faremos nesse sistema de armazenamento uma redução do nível de oxigênio e um aumento no nível de gás carbônico, certo? Essa redução no nível de oxigênio, nós vamos entender mais adiante, que é feita com a injeção de nitrogênio. Então, o nitrogênio é um gás inerte que não causará efeito nenhum no fruto. Então, a redução do nível de oxigênio e o aumento no nível de CO2 são os dois componentes principais desse sistema de armazenamento. Bom, e qual o efeito na respiração e na produção de etileno no fruto? Então veremos qual que é o efeito disso, primeiramente no etileno. Bom, o etileno, como vocês viram em aulas anteriores, ele é o hormônio da maturação. Então, ele induz os processos de amadurecimento do fruto. Aqui eu trago alguns exemplos do que acontece com a acidez do fruto, que quando o fruto está verde, essa acidez diminui pelo efeito do etileno e da respiração. O amido ele é degradado em açúcares simples, a clorofila é degradada e também começa a surgir antocianinas, ou as antocianinas começam a ficar pronunciadas, visíveis. Então, tudo isso é efeito do etileno. As pectinas insolúveis se tornam solúveis e moléculas grandes se tornam em moléculas pequenas que proporcionam o aroma. Então, aqui são algumas modificações do amadurecimento causadas pelo etileno. O que acontece? Quando nós colocamos os frutos em atmosfera controlada, quando nós reduzimos a temperatura, reduzimos o nível de oxigênio e aumentamos o nível de gás carbônico, essa concentração de etileno, essa produção de etileno é reduzida. Então, diminui esse etileno, por sua vez, vai diminuir essas transformações aqui. Ou seja, elas vão ocorrer de forma mais lenta e o fruto terá uma vida pós-colheita maior. E a respiração, o que é a respiração? Bom, a respiração nada mais é do que a quebra de um açúcar que tem no fruto para produzir energia química na forma de ATP. Então, essa energia química é necessária para o fruto se manter vivo. Então, aqui nessa respiração é um processo que envolve várias rotas metabólicas que, que geram essa energia para o fruto se manter. Então, isso ocorre dentro da célula da fruta, então são vários processos metabólicos, né? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia de transporte elétrons, que estão ocorrendo lá dentro do fruto. Bom, o que acontece? Quanto mais o fruto respira, mais açúcar ele degrada, ou seja, mais qualidade ele vai perder. Novamente, quando nós colocamos o fruto em atmosfera controlada, baixa temperatura, baixo nível de oxigênio e alto nível de gás carbônico, essa respiração é reduzida. Esse processo respiratório ocorre de maneira mais lenta. Com isso, o açúcar que o fruto tem se mantém. Bom, qual o efeito das condições de oxigênio e gás carbônico na incidência de podridões? Com relação ao baixo oxigênio, o efeito ele é um pouco menor do que o efeito do gás carbônico. Observem aqui que à medida que o nível de gás carbônico foi aumentando aqui nesse trabalho, de 0,6 para 2,9 para 4,9 para 8,7, o diâmetro da lesão causada por vesícula foi sendo reduzido. Então, o gás carbônico, principalmente, ele tem esse efeito, né, de reduzir o desenvolvimento de patógenos que causam podridões. Então, é mais um efeito benéfico da atmosfera controlada. Então, em resumo, a atmosfera controlada, você reduz o oxigênio da câmara, aumenta o teor de gás carbônico e, com isso, atrasa o amadurecimento. Aqui temos um gráfico, né, de como que é a maturação, ou seja, a velocidade da maturação e senescência, ou seja, senescência é a morte do fruto.
Então, se você não tem nada de armazenamento, né, essa senescência ocorre, ocorre rapidamente. Agora, se você armazena sob refrigeração, já você tem um ganho maior de vida pós-colheita, ou seja, essa senescência demora mais para ocorrer. Agora, se você controla a atmosfera, você ganha muito mais tempo, então, com esse fruto para comercializar em períodos que o preço é mais elevado. É importante nós sabermos, quando a gente fala em atmosfera controlada, que dentro da câmara nós temos condições de gases que não possibilitam a nossa sobrevivência ou a nossa vida. Então, é importante vocês conhecerem isso e saberem do perigo que é o baixo oxigênio e o alto gás carbônico para a nossa respiração. Assim como ocorre uma redução na respiração dos frutos, nós humanos também, essa respiração vai ser parada e vai causar a morte nossa em questão de poucos minutos, né? Então, sempre entrar em 2 pessoas na câmara, se for entrar, usar máscara de oxigênio, né? Máscara desses equipamentos de mergulho, né? Com cilindro de oxigênio, ou uma mangueira com compressor, é um pouco mais arriscado. Lanterna, sempre entre 2 ou mais pessoas, para se ter a maior segurança. Então, a entrada em câmaras de atmosfera controlada é eventual e somente para conferir algum problema que possa estar ocorrendo. De maneira geral, não se entra dentro da atmosfera, dentro da câmara, depois de lacrar, depois de fechar a câmara, né? Então aqui tem alguns dados de o que acontece quando o oxigênio vai se reduzindo, né? Então em torno de 21% é o que nós temos no ar. À medida que vai reduzindo aqui, vai trazendo efeitos, problemas, né? Para nossa, primeiramente na coordenação muscular, aceleração da respiração, aqui com 18%, 17% já pode ter perda de conhecimento, 12 a 16% vertigens, dor de cabeça, isso aqui de segundos a minuto, né, de exposição. Abaixo de 10, então, náusea, perda de consciência, seguida de morte de 6 a 8 minutos. Então, percebam que são condições aqui que nem são próximas do que é usado na atmosfera controlada, que é em torno de 1 a 2%, em alguns sistemas menos do que 1%. Então, é extremamente perigoso. Então, essa foi a aula introdutória sobre a atmosfera controlada. Vimos qual que é o seu efeito no metabolismo do fruto e também alguns cuidados que nós devemos ter com esse tipo de armazenamento. Mas ele é muito vantajoso em termos de conservação da qualidade pós-colheita dos frutos.